Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o Flamengo. O Flamengo empata aí diante do Bragantino 1-1. Primeiro tempo, o Bragantino superior, criou as melhores chances. Foi merecido terminar o primeiro tempo vencendo o jogo. Já no segundo tempo foi um tempo totalmente diferente do primeiro. O Flamengo foi superior, teve duas chances gigantescas de empatar o jogo, né? A chance do De La Cruz, que correu praticamente o meio campo sozinho e acabou acertando a bola no travessão. A cabeçada aqui do Bruno Henrique, que o Cleiton fez uma excelente defesa. E depois a assistência do De La Cruz para o BH, que fez o gol, né, de empate. O Flamengo tentou, mas acabou não conseguindo aí empatar. E a arbitragem, né, é um questionamento que, querendo ou não, vai mascarar a fraca atuação do Flamengo novamente, né? A arbitragem, de vez a gente fala sobre futebol, acaba falando sobre a arbitragem, que obviamente o Bruno Espino também deu uma declaração muito forte, falando que o Flamengo foi operado, foi assaltado, tem um sistema contra o Flamengo aí, nesse início de Brasileirão. Então eu quero saber a tua opinião dos lances mais polêmicos, né? Do pênalti em cima, do suposto pênalti, né? Vamos dizer assim, vamos tratar como suposto pênalti, que o juiz iria analisar no VAR, se o VAR tivesse chamado pelo menos, né? E a retirada do cartão vermelho em cima do Luan Cândido, né? Então, deixa tua opinião aí, vamos embora com mais debate. É nóis, o like ajuda demais, galera. E tamo junto. Que o Tite entra com 4-1-4-1 com o Igor Gomes um pouco mais atrás, o De La Cruz, Gerson De La Cruz, né? Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente junto com o Bruno Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar, por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta rouba a pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo, né? Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica, porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo. Né? O que você pode fazer? Mas no caso demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. Mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem dois pontas de velocidade, quando você leva a sua defesa para jogar no meio campo, você está sujeito a bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Quais foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, né? E você tem um espaço para você correr. Né? Aí faltou um pouquinho, né, de tato, 45 minutos para entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, né, tomou um cartão com 2 minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, De La Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas do Natan. Vai em diagonal, ou se não, joga entre o zagueiro, né? E o Natan, você parte e faz um facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá para trás. Ele demorou 45 minutos para entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos e o menino estava mal. Mas por que ele não tirou o Gerson, que estava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? Uma das justificativas que a gente encontra é o cartão amarelo. Né? Ele e o Alan estavam amarelados. Os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia para onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o De La Cruz. Ou seja, você nunca sabe. E você nunca tem as suas referências nos momentos difíceis para, hoje eu estou com dificuldade, mas eu já sei que o Celso está ali, então eu vou tocar para o Celso. Né? Hoje, de novo, o Bragantino está me pressionando, eu vou tocar para trás para o Birner vai dar o chute, nós vamos sair. Então, o Flamengo não tem isso. Por quê? Vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo para criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso. Né? E só para terminar, aí ele demora muito tempo para mexer e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro. Ele vai querer discutir com o árbitro. Não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Peraí. Começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo. Né? Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o Campeonato Carioca, sabe? Aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu acho que o jogador de futebol precisa jogar, porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo para jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda 6 horas da manhã. Não, ele recebe muito bem para jogar bola.
E eu não consigo entender. Já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos, para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional, que chega às 7 horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura, e só sai 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco, nem tanto. Suplementado. Eles não conseguem jogar 3 partidas seguidas. Isso é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência, concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra, repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você, quando tiver dificuldade de jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou para mexer. Quando mexe, ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente estava assistindo o jogo aqui, eu estava falando, ó, cansou, porque vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. Assim, eu particularmente acho que o trabalho do Tite nesse momento é muito abaixo daquilo que se esperava dele. O Caixinha até põe o Lucas Evangelista, que é um cara que tem esse recurso, né? Jogar, né? Mas está sem ritmo de jogo, muito tempo contundido. Mas fala, Berner. Sobre algumas das questões que o Zé levantou, várias delas, tem algumas que eu concordo e tem uma que eu discordo da troca, apesar de entender que para o jogador que saiu para o Igor Jesus era muito difícil. Eu concordo contigo que ele podia escolher entre o Igor Jesus e o Alain. Eu entendo porque ele não tira o Gerson. Porque tem uma coisa que você disse há muito tempo, e eu concordo contigo também sobre isso, em outros programas. Quando ele joga com o De La Cruz mais próximo do atacante, por mais que o De La Cruz tenha a característica para fazer isso, tendo o Gerson também, ou no caso se tivesse o Arrascaeta, eu acho que o De La Cruz tende a chegar, pelo espaço em que ele recebe a bola e pelo estilo de jogar o passe por baixo, a aproximação, chegar na frente da área para criar, ou entrar na área para finalizar, ou para conseguir uma tabela, eu acho para ele mais fácil, pode parecer contraditório, mas eu acho que no jogo é mais fácil que ele consiga isso, jogando como segundo jogador de meio de campo. Vindo de trás. O De La Cruz, isso. Sim. Tem um lance que exemplifica isso, que é a bola no travessão. Tá falando disso, Mostra que não tem o cacuete de atacante, né? Ele chega cara a cara com o Cleiton, tá só ele e o goleiro. Porque quando ele recebe a bola quando ele recebe a bola perto do atacante, primeiro é mais difícil ele receber a bola de frente. Né? Ele geralmente tem que girar. Quase sempre de costas. E ele, com cara de decisão rápida e de um primeiro arranque rápido com a bola, um drible que ele tem curto, quando ele pega a bola mais atrás, ele pode achar o passe para o jogador que está mais avançado, até para o pivô, para o Pedro, e aí tem o Gerson próximo, tem o Bruno Henrique próximo, ou seja, mesmo para esses jogadores, se ele tocar a bola, é mais fácil ele construir dentro da característica dele do que se ele jogar mais avançado. Porque as pessoas pensam, o jogador é mais técnico, tem mais drible, tem mais passe, melhor jogar perto da... Não, perto da área tem que jogar, para mim, quem tem drible, curto, principalmente, e quem tem finalização de qualidade de média distância. Esses caras fazem a diferença. O cara que nem o De La Cruz, que tem um pouco do drible e tem isso, ele é um cara muito mais de tomar decisão rápida e pensar o jogo. Você lembra quando... Desculpa, né, Charles? Você lembra quando nós conversávamos no F90 sobre ele usar aquela palavra, eu preciso encontrar o equilíbrio. Ele só encontrou o equilíbrio quando o Gerson saiu. Sim. Porque ele não coloca o Gerson no banco. Porque hoje, se você analisar os 11 titulares do Flamengo, dentro daquilo que ele colocou, do lado direito, do lado esquerdo é o Cebolinha, do lado direito é o Luiz Araújo. Os melhores jogos do Flamengo... Construtor na esquerda e o atacante em velocidade de com o Pulgar, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali na frente. O Arrascaeta está machucado, beleza, então você mantém uma estrutura de uma equipe. Manter uma estrutura de uma equipe. Mas ele nem isso ele consegue. E o Tite ele falou nos últimos jogos, né? Como ele sente falta do Arrascaeta, do Cebolinha. Mas não tem. Não adianta. Mas aí ele vai complicar mais ainda, porque ele não mantém a estrutura. Ele acaba esse jogo. Quem quer poupar, não acaba um jogo deixando de fazer substituição, como ele fez. Ele acaba o jogo e só fez 3 substituições. Então o problema também não é bem esse, duro, né? não é exatamente esse. Você pode poupar, por exemplo, começando com a sua estrutura. Sim.
Ele pôs o Luiz Araújo. Por que eu... Assim, desculpa, né, professor, te interromper. Olha lá o De La Cruz no travessão. Daqui a pouco a gente vai ver o Eric Ramírez do outro lado. Em travessão, 1-1 no jogo também. Eu não sei se... Mas acho que a gente tem que falar isso, né? Acho que vale a pena. É como o Jorge Jesus jogava. Jorge Jesus colocava o time titular, poupava 3 jogadores, mas colocava o time titular, a estrutura. Como é que o Abel joga? Nós estamos vendo o Veiga, não está jogando bem, mas o Abel não tira. Mantém uma estrutura de equipe, mantém o time para jogar. Talvez amanhã poupe. Sim, mas quando consegue o resultado, com 60, 65 minutos, o Abel começa a tirar Eles não poupam, eles dosam, né? É minutário. É diferente. Agora, vocês não acham, eu fui pensando, vendo a escalação do Flamengo, se a mudança ali do desenho com 4 jogadores no meio de campo não foi para dar uma resposta, professor, de mudar algo em relação ao que vinha sendo feito, mesmo depois da vitória contra o Amazonas, o Tite pressionado. Mas o problema é que com essa mudança ele não ficava com a bola. E ele reconheceu que não deu certo? Ele reconheceu, acho que tardiamente, né? Tardiamente, tudo bem, ele mexe no menino ainda no primeiro tempo, mas tardiamente em função do jogo inteiro. Eu acho que essa melhora também no segundo tempo, muito como falou o Zé, que o Bragantino também... Ele não conseguia segurar a bola. Não conseguia segurar mais. Isso deu uma camuflada, isso deu uma mascarada. A história, eu não ouvi a coletiva, o jogo acabou, a gente já veio para cá. Não, mas eu tenho certeza. Veremos. Na coletiva ele vai reclamar muito mais da história do pênalti, da possibilidade, ele vai supervalorizar esse crescimento no segundo tempo. Aliás, deixa eu aproveitar a deixa para daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Bruno Spindel. O diretor executivo de futebol do Flamengo desceu a lenha, declarações fortes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Celso. Mas nada disso vai apagar que está muito abaixo. O torcedor rubro-negro sabe, está muito abaixo. Um tempo inteiro do jogo. Eu tenho algumas convicções sobre o Tite. Primeiro, eu não acho que ele dá respostas. Eu não acho que ele tem essa preocupação de responder a alguma crítica mudando o time. Eu acho que ele é um cara de muitas convicções. Sejam essas as melhores para a equipe ou não. Mas ele não vai se deixar influenciar por conta de uma... tá faltando isso, faltando aquilo. Ele pode até ouvir e concordar e mudar. Faltando isso, faltando aquilo, o que você se refere? Vou dar um exemplo, uma coisa para mim que hoje... O Gabigol, por exemplo. Uma coisa, ainda não. Tem uma coisa hoje, por exemplo, que para mim, já devia ter acontecido. E hoje, para mim, foi errada não ter acontecido isso. O Matias Vinha não começar o jogo. Porque quando se começa com o Ayrton Lucas ao invés do Vinha, a ideia é exatamente você ter mais chegada à frente. E o Ayrton Lucas é um jogador que até pode, com bastante liberdade, construir um pouco mais que o Vinha. Mas o Vinha é um jogador que tem mais qualidade no cruzamento. E vem numa sequência boa, né? É um jogador que vem se salvando nos últimos jogos. Mais qualidade no cruzamento, melhor na marcação, mais experiência para lidar com o momento de ajudar o Flamengo a encontrar um jogo capaz de dar o time as vitórias que vão dar aos jogadores a confiança, que vão ajudar o treinador a encaixar suas ideias, porque, como o Tite gosta de dizer, é um processo, não é um lapso que muda tudo. E para quem fala tanto de equilíbrio, né? Então, o Vinha é mais equilíbrio. Agora, eu não sei, aí entra no que o Zé diz, eu não sei se tem uma coisa física. Provavelmente. Só essa explicação que eu vejo. Eu não sei nem se o Vinha vai terminar a temporada como titular, mas nesse momento ele está pedindo passagem e muito. Ele é o melhor jogador da posição para o Flamengo. Ele, na lateral esquerda, nesse momento, ele não tem uma concorrência à altura. Tá? Então, e com o Vinha ali, principalmente se você jogasse com o Bruno Henrique na esquerda, você tem um cara ainda que tem mais lógica atuar ali do que o Ayrton Lucas, até do ponto de vista do Tite. Quando ele coloca os 2 volantes para pegar um pouco mais a marcação, para mim tem a ver com a escalação do Ayrton Lucas. Porque se você tem o Vinha que segura um pouco mais, você tem muito mais facilidade para jogar com um jogador que pega um pouco mais no meio, ou o Alan, ou o Igor, e ter o De La Cruz um pouco mais recuado como o segundo homem chegando. Né? Então você vai equilibrando o time de uma outra forma. Então, por isso, para mim, hoje, o Tite errou na escalação. Ficou claro. O primeiro tempo ficou claro que faltou criação no meio do campo. Porque eu ouvia muito ele falar, mas o time está bagunçado. Não, o time não está bagunçado.
O time é muito claro o que ele quer que cada jogador faça. Ele está organizado. O que não está encaixado. É que você tivesse todas as peças do quebra-cabeça em cima de uma mesa, elas estão todas posicionadas, mas você não juntou as peças. Ele percebeu isso, tanto que a borda está no meio. Ele passa o primeiro tempo inteiro pedindo para o Ayrton Lucas fazer ali a dobradinha com o Bruno Henrique, que, na verdade, quem faz é o Vinha. Só que ele ficava pedindo para o Ayrton Lucas. E na redação a gente conversava também como o Gerson não rende ali aberto do lado direito. Não rende, não é a melhor posição dele. Na verdade, tem vários desperdícios, né? A gente já falou do próprio De La Cruz. O De La Cruz, longe do gol, é desperdício. Aí a soma desses desperdícios ajuda a explicar por que esse time tem tanto potencial e não está entregando. Não é só cansaço, não é só desgaste, não são só as mexidas. Tem jogadores que ele não mexe, mas estão na posição errada, não estão tão confortáveis. Precisa ver isso. Bom, o torcedor rubro-negro reclamando muito dos lances de arbitragem, especialmente esses dois, né? A não expulsão do Luan Cândido, a não ida ao VAR no Luiz Araújo, num possível pênalti para o Flamengo. Daqui a pouco o Leonardo Gaciba chega no Sport Center para dar a sua visão do que aconteceu em Bragança Paulista. Segurar essa bomba. Se vai que é tua, Gaciba. E aí, olha só o que disse o Bruno Spindel sobre arbitragem no interior paulista. Ó, o que está acontecendo é um assinte. Jogo após jogo, a arbitragem vem prejudicando o Flamengo. Não consigo acreditar que não tenha uma coisa por trás. Presidente de clube falando que tem manipulação. Ganha quem grita mais alto? Todos os lances são contra o Flamengo. Quem grita mais, que tem roubo, assalto, é que vai ser beneficiado. Vamos ter que falar isso também? Já está falando. O que aconteceu aqui foi um absurdo. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava totalmente o jogo. Teve o pênalti no Luiz Araújo, estamos sendo prejudicados jogo a jogo. E finalizando a irritação do Bruno Spindel, a gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima. Vamos ter que começar a falar isso para respeitarem o Flamengo? A CBF precisa esclarecer. Em direto ao Botafogo, ao John Textor, né, que se queixou muito. Edu. Só pra gente pontuar, é o lance, esse aí do Luan Cândido. Eu acho que ele não assistiu o jogo, né? Porque se ele tivesse assistido o jogo e visto ou conversado, com o pessoal poderia ter explicado para ele, olha, teve uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique na origem da jogada, então como a falta foi antes desse lance, você tem que cancelar, anular toda a jogada pós-falta do De La Cruz, ou seja, não existe expulsão. Essa questão da crítica, eu já vou falar sobre o lance, é o que um colega meu chama de barraco preventivo. Por quê? No futebol brasileiro, quem grita constantemente mais costuma ter, não é sempre, mas costuma ter mais chances de não ver o árbitro no jogo seguinte errar de maneira grande contra a sua equipe, ou no mínimo em lances duvidosos do árbitro. Porque o futebol não é matemático, né? E se não faz efeito na arbitragem, pelo menos joga pra torcida. E tem a pressão. Sobre esse lance. Só para. Eu acho, pelo menos eu recebi uma informação aqui, a entrevista será, não sei, né, mas acho que vai ser isso. A entrevista vai ser concedida pelo Marcos Braz, o Bruno Spindel, e o Tite não concederá a entrevista. E jogadores não falarão na zona mista. Justo hoje que ele tinha tanto a falar. Então, eu queria falar sobre futebol, queria ouvir o senhor falar sobre futebol, Agora, sobre como acertar a equipe, mas tudo bem. É claro, o torcedor do Flamengo quer ouvir o Tite. Nós estamos num país onde o Renato tirou os jogadores do banco, dizendo que o time está sendo prejudicado, porque um jogador que estava no banco de reservas, o time dele não criava nada, tinha sido expulso quando faltavam uns 3, 4, 5 minutos para o jogo acabar. O Diego Costa. E tinha um cara que não devia estar no campo. Mas tudo bem. Esse é futebol brasileiro, esse é o cenário, a CBF tem o apoio dos clubes, dos presidentes que votam na CBF, ou que não brigam muito com as suas federações estaduais, as federações estaduais da CBF, é o pacote do mundo dos cartolas. Depois as pessoas não entendem por que eu defendo a SAF, não achando que a SAF é a coisa mais perfeita do mundo, mas é porque eu gostaria de ver um futebol sem cartolas. Agora... sobre o lance, que é o fundamental. Daqui a pouquinho o Gaciba vai falar especificamente sobre o lance. Já tá os dois lances, né? Aqui. Os dois lances. Os dois que... Agora, lendo ali a declaração do Spindel, professor, me lembra muito aquela reclamação do assistente do Abel Ferreira, que é o sistema contra nós.
Que foi antes do Palmeiras ser campeão ano passado, né? Do que acontece no próximo reclamação... Mesmo tom, né? Há um sistema contra nós. A reclamação de hoje garante o teu resultado de amanhã. Desculpa, é confirmado mesmo. É nota do oficial do clube. Então, a reclamação... Marcos Braz e Bruno Espino que eu já toco a bola para você, professor, dizendo o seguinte. Haja pressão em cima do próximo árbitro, que eu nem sei quem vai ser do próximo jogo do Flamengo contra a equipe brasileira pelo Campeonato Nacional. Agora eu acho que algumas expressões estão muito banalizadas. Absurdo, roubo. O Gaciba vai falar sobre os lances, mas aí não há absurdos nenhum, né, gente? Aí a gente vai ver já outro lance também, o suposto pênalti no Luiz Araújo. Então é muito barulho num dia que a gente tinha cobrado isso aqui, né? Um dia que a gente precisava falar mais de futebol, de como esse time foi escalado, de como esse time está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, de como alguns jogadores estão sendo aproveitados ou não. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O Flamengo empata aí diante do Bragantino. Jogo 1-1, o Flamengo foi melhor no segundo tempo aí, criou algumas chances aí, né? Para poder sair vitorioso dessa partida, uma coisa que não aconteceu, né? O Flamengo empata e após o jogo aí, né? O principal questionamento do jogo é sobre a tirada do cartão vermelho em cima do Luan Cândido e, para mim, principalmente o pênalti ou a revisão, não vou dizer nem pênalti, ou a revisão, pelo menos, o mínimo ali, a revisão em cima do lance do Luiz Araújo, que foi agarrado fora da área e foi levado até dentro da área com o puxão, né? Então é aquilo, eu acho que a gente questionar aqui a arbitragem é super válido, porque praticamente em todo jogo a arbitragem erra. Isso é uma coisa rotineira que vem acontecendo. E o lance da expulsão, o VAR chamou o juiz após dar o vermelho, falou que tinha uma falta na origem da jogada. Beleza, o VAR chamou, o juiz foi lá, conferiu, e na interpretação dele, disse que foi falta na origem da jogada e acabou tirando o cartão do Luan Cândido, né? Até aí tudo bem. Então, por que o VAR não chamou no lance do Luiz Araújo, que seria um suposto pênalti? Suposto porque o árbitro não marcou e nem tinha visto o lance. Então vamos tratar como um suposto pênalti. Não podemos afirmar que foi pênalti, porque o árbitro... Não sabemos se o árbitro ia marcar ou não. Mas na minha concepção, o árbitro iria marcar. Aquilo para mim foi um pênalti gigantesco que o VAR não chamou. Aí, em lances bobo, em lances comparativo, como aconteceu contra o Atlético Goianiense, aquele pênalti, a falta que o Fabrício Bruno cometeu diante do Botafogo, e agora nesse jogo aí, né? Então a gente compara alguns lances, os lances não são semelhantes, mas não são iguais, mas tem uma característica semelhante ali, que podemos dizer. E o árbitro, nesses jogos, ele acabou marcando tudo contra o Flamengo, né? Então aquilo, é complicado dizer que todo o Flamengo vai ser prejudicado, vai ser beneficiado nesse Brasileirão, sabemos disso. E acho que o questionamento, a gente sempre toca no critério, né? Porque o VAR nos chamou num suposto pênalti ali, já no final do jogo, em cima do Luiz Araújo. E, obviamente, após essa forte declaração do Bruno Spindel, novamente a gente vai mascarar a fraca atuação do Flamengo. É isso mesmo, né? Essa situação vai mascarar a fraca atuação do Flamengo. O Flamengo não vem jogando bem. Até desempenhou um futebol razoável no segundo tempo. Superou o Bragantino. Teve duas chances ali que não era para ter perdido. A do De La Cruz, que teria empatado o jogo logo no início do segundo tempo. O jogo seria outro, teria mais tempo. Sinceramente, o De La Cruz não pode perder um gol daquele. O cara correu mais de meio campo sozinho. Aí vai falar, faltou perna para ele chutar. O que o De La Cruz correu depois desse lance do jogo todo é sacanagem, né? E a assistência pro gol do Flamengo, pro BH, foi dele, né? Uma linda assistência. Então, e o BH também perdeu um gol ali praticamente na entrada da área ali do goleiro, que ele cabeceou praticamente no contrapé. Não vou dizer contrapé, mas praticamente no contrapé. E o Cleito fez uma excelente defesa.
duas chances muito claras que o Flamengo acabou criando e acabou desperdiçando. E depois teve o gol do Flamengo. O Flamengo tentou martelar em mais algumas jogadas que acabou não conseguindo, né? Mas é aquilo. Agora o futebol vai ser deixado de lado, a atuação do Flamengo. Vai ser mascarado. No último jogo, a fraca atuação do Flamengo. O Flamengo jogou mal, muito mal. E o que foi mascarado no jogo do Flamengo? A entrada do Gabigol. E agora, novamente, o Flamengo não jogou bem. Não vem jogando bem. E a fraca atuação, o desempenho do Flamengo, que não é o previsto que a gente esperava, né? Pelo investimento, pelo elenco, vai ser mascarado novamente pela forte opinião, vamos dizer assim, do Bruno Spindel, falando sobre a arbitragem, né? Novamente e obviamente foi uma indireta para o John Textor, né? Dono do Botafogo. Mas deixa tua opinião aí. Se você concordou com a nossa análise aí, tamo junto e é nóis aí, galera.